Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Saison no podcast do Sneakerhead. Meu nome é Gabriel Félix, eu sou o seu host e esse é o nosso episódio de número 14, aquele sobre sneakers e inclusão. Galera, essa semana o assunto é um pouco mais sério, um pouco mais pé no chão, talvez um pouco menos de risadas, mas ainda assim divertido de construir juntos, e eu tô aqui acompanhado de dois companheiros aí da cena Sneakerhead para ajudar nesse debate. O debate é que hoje nós estamos vivendo num mundo em que um par de tênis está sendo vendido no varejo a partir de $2.000. E será que esse é o mundo que a gente quer? Será que esse é o mundo que a gente, por omissão, está construindo? Será que esse é realmente o mundo que a gente quer para os nossos filhos? Enfim, acho que é muito filosófico, mas é para isso que a gente está aqui, para conversar, para debater e para talvez chegar a alguma conclusão, talvez não. De repente é só uma conversa para trazer um alerta, né? Então, sem mais delongas, eu vou deixar esses dois companheiros se apresentarem. Um já participou aqui no podcast comigo e vocês já conhecem também de outros carnavais, mas eu vou deixar um espacinho para eles falarem também. E, enfim, Luiz, Pig, quem são vocês na fila da Dior? Nossa! Bom, na fila da Dior eu não sou ninguém, mas vamos lá, né? Bom, prazer estar aqui de volta. Foi muito boa essa. Prazer estar aqui de volta. Eu sou o Luiz, sou criador da Sneakerhead BR. Sou, enfim, mais um apaixonado aí pelo assunto. Gosto muito do tema que a gente vai tratar hoje. E é isso, vou deixar o Pig se apresentar aí, que vocês já me conhecem já. Fala, galera, beleza? Eu sou o Pig, do Sneakers do Pig, mesma entrada do vídeo, hein? Na fila da Dior, cara, eu não sou ninguém, eu não sei nem o que é Dior, pra te falar a verdade. Mas meu nome é Lucas, eu sou aqui de Belo Horizonte, sou também, mas como todos que estão nesse meio, um apaixonado ali por tênis e por tudo que gira ao redor disso, né? E também, cara, vamos discutir esse assunto que tive uma discussão, o início disso com o Luiz no meio de uma madrugada de sexta para sábado, às quase 3 horas da manhã, e numa live e começamos a filosofar sobre isso aí, cara. Então, é um assunto que depois eu fiquei marretando isso na cabeça, externalizei isso e gerou uma repercussão interessante, uma discussão interessante que tem acontecido até hoje. E aí vamos para mais uma rodada. Boa, e é isso, eu tô aqui de metendo meu bedelho aqui nessa conversa desse casal de Sneakerhead. Nessa conversa que eles começaram lá no meio da madrugada. Primeira coisa, eu quero saber que parada é essa de vocês começarem a discutir isso no meio da madrugada, gente? Cara, isso é uma história maluca, porque assim, um dia eu resolvi fazer uma live plena madrugada, ainda não tinha sido instaurada essa semi-tradição, né? Essa é uma semi-tradição, não é todo dia que eu tenho, não é todo final de semana que tenho disposição para isso, mas sei lá, acho que era 1h30 da manhã, alguma coisa assim. Eu falei, vou fazer uma live aí, tô de boa, minha mulher já foi dormir e tal, vou fazer uma live aqui, tô tranquilo. Aí começa a responder as perguntas, aí o Pig tá lá respondendo, eu falei, vou puxar o Pig pra dentro da live, e o resto é história, né? Porque o pessoal gostou, né, Pig? Todo final de semana pedem live da madrugada agora. A gente começou lá a discussão 1h30 da manhã e falando de tudo menos de tênis. E acho que o legal foi isso, né, Luiz? Falamos de basquete, falamos de movimento, e aí teve a discussão a questão do Floyd, a gente discutiu isso em outra live. E aí a galera começou a gostar, porque as lives de pessoas que curtem tênis só se fala literalmente de tênis, né? Uhum. Enquanto você pega e começa a discutir os assuntos que estão ao redor desse nosso mundo, como o basquete, a inclusão e tal, isso aí chama a atenção da galera, e a galera começou a gostar demais. E aí todo final de semana tem alguém falando, vai ter live da madrugada e tal. E aí instaurou essa live. No meu direct, já tô recebendo até no meu direct pessoal, gente perguntando, e aí, vai ter live da madrugada e tal? Então, o pessoal gostou, tá cada vez ficando mais tarde, né, Luiz? Nossa, porque cada vez eu tenho que fazer mais coisa no final de semana, e aí, sei lá, bate, sei lá, meia-noite, 1h da manhã, tô fazendo coisa ainda, eu falo pro Pig, aí o Pig vem pra mim, né?
E aí, vamos fazer? Vamos? Tá bom, vamos. 2 da manhã. Já teve uma que a gente começou 2, aí, sei lá. Essa que a gente discutiu, essa questão da inclusão, ela foi que começou às 2 da manhã. E aí a gente foi parar às 3h30, bicho. Tem gente falando que é o Altas Horas, né? Virou o Altas Horas. Excelente nome. Mas é aquilo, né, cara? A gente dorme quando tiver morto, né? Quem precisa dormir? Dormir pra quê, né? Ainda mais de quarentena, né? E o glorioso Everaldo Marques, né? Dormia pros fracos. Isso aí. Pra quem assiste esporte americano, já tá meio que ambientado, né? Com esses horários. Pois é. Ingratos quase, né? E aí surgiu a nossa live pra preencher esse vazio, né? No fã de esporte. Desse povo carente. Mas acabou que serviu assim como pontapé, pelo que eu entendi, né? Vocês conversaram sobre um monte de coisas e dentre elas o assunto que a gente vai tratar nesse episódio, mas é bom também para mostrar que essa faceta que assim, antes de seres sneakerheads somos pessoas, né? E pessoas, quero acreditar, pensantes que observam o mundo e têm suas opiniões a respeito dele, e os tênis, eles são mais uma faceta daquilo que compõe, né, a nossa personalidade, aquilo que a gente gosta, e ser sneakerhead não é ser alheio ao mundo. Isso é muito interessante e fico feliz de vocês terem, ainda que despretensiosamente, começado essa conversa, porque no final do dia a gente sabe que mora num país que a diferença social e principalmente a diferença financeira, ela é muito contrastante. A gente está falando aqui principalmente de 3 pessoas, eu quero acreditar, muito privilegiadas, que moram em 3 capitais grandes do Brasil, com, enfim, família mais ou menos criada, com seus empregos estabelecidos e que tem um poder de compra razoável. E se sai um tênis amanhã, a gente fala de tênis porque é o nosso assunto aqui, mas qualquer bem de consumo que a gente acha interessante, a gente pode chegar, virar amanhã e comprar, né? Adquiri-lo e, enfim, vida que segue. Mas muita gente não tem, né? Muita gente, e eu falo até com um pouco de propriedade nesse pouco tempo que o podcast existe, baseado em experiências que eu já tive, de trocar mensagens com ouvintes que falam, poxa, o trabalho tá bacana, adoro quando você fala disso, quando você fala daquilo, mas o meu sonho é conseguir esse tênis. E quando você, do alto do seu privilégio, olha para aquela mensagem e vê que é um tênis que para você é algo que é alcançável e para aquela pessoa é um marco tão grande, dá um choque, né? Dá um tapa de realidade na sua cara que te faz pensar, pelo menos comigo funciona dessa forma, né? Me coloca num eixo de perspectiva que é amargo, né? Dá um amargo saber que isso ainda existe, né? A gente acaba se iludindo, né, Gabriel? A gente como a gente tem essa facilidade, e não é por questão assim, cara, eu sou milionário. Não sou, cara, mas, porra, eu consegui chegar num ponto da minha vida que eu me dou ao luxo de comprar um tênis de R$1.000, saca? Então, e isso é um luxo, bicho, é um luxo, isso não é uma coisa comum, sabe? R$1.000, cara, é o salário de uma pessoa. Se a gente for falar de Brasil, é R$1.045 um salário, e você paga R$1.000 num Jordan 11, por exemplo, né, que é o preço de retail dele. Retail, que é um tênis comum. A gente não tá falando de um Jordan Dior, né, igual você brincou aí no início. Estamos falando de um tênis que é comum, sai todo ano, todo final de ano sai um tênis e ele custa R$1.000 há 4 anos já, né? Então, eu acho que a gente perdeu um pouco o referencial. Enfim, eu acho que a gente vai escapar um pouco do assunto aqui, né? A gente vai andar para os lados, mas acho que a gente, aqui no Brasil, a gente perde um pouco, na verdade, cada vez mais, na minha opinião, a gente perde o referencial do dinheiro. Tipo, cara, qualquer coisa é R$1.000 hoje, assim, sabe? A gente, falando de tênis, né? Qualquer lançamento Nike, assim, já tá batendo R$1.000. A gente tem hoje já tênis comuns de R$1.000, LeBron, a gente tem Paul George custando R$800. Então, assim, acho que a gente tá perdendo um pouco, claro, alguns fatores envolvem isso, né? Importação, dólar, situação do dinheiro, mas acho que a questão também da gente pensar cara, a gente tá perdendo a noção do quanto a gente gasta. Tipo, qualquer coisa hoje a gente já gasta R$100, né? Desculpa, R$1.000. R$100 virou troco, assim, né? Eu ia complementar.
R$100 virou tipo assim, deu R$100, aí tá R$100. Cara, são R$100, velho. Você vai no supermercado, é R$100. Não, fácil, assim, qualquer coisa. E aí eu acho que, assim, eu tenho parentes que vivem, que tiveram a oportunidade de viver nos Estados Unidos, né? Foram transferidos dos seus trabalhos e foram morar nos Estados Unidos. E eu tive uma conversa exatamente sobre esse assunto que eu tô tendo com esse meu parente, né? E ela falou, lá o referencial do dinheiro é muito diferente daqui. Por exemplo, se vocês me permitem só abordar esse assunto para você entender como é que funciona. Por exemplo, eu escuto muita gente falar assim, puta, eu não iria para os Estados Unidos porque a questão da saúde lá é muito complicada. Por exemplo, o acesso à saúde lá é diferente, né? Aí eu tive essa discussão com ela falou assim, é verdade, é caro, mas não é tanto quanto a gente fala. Porque, por exemplo, você quer acho que qualquer parente nosso já deve ter ido numa consulta médica que precisava de uma especialidade, que o médico não estava na história do plano de saúde e tal. E aí você vai ver uma consulta custa R$1.000, custa 500 pau, 700 pau. Isso não acontece lá. E aí ela falou pra mim, os americanos não pagam isso. Tipo, isso é muito dinheiro. Então assim, quando eles pagam uma consulta, eles vão num médico que eles precisam pagar a consulta, é $100. Tipo, é $100 por uma consulta. Qual foi a última vez que você pagou R$100 por um serviço médico aqui? Nunca paguei, né? O nosso referencial de dinheiro tá muito alto. Tipo, a gente fala assim, R$1.000, tá bom, R$1.000. Tá, cara, é R$1.000, velho. Porra, R$1.000 a gente tá falando. Você falou, é o salário é o salário mínimo, né? O R$1.000, R$1.045. Eu vou até um pouco além, cara. Vamos pegar uma pessoa que, saiu da faculdade faz pouco tempo, tal, que conseguiu se formar, tal, não sei o quê. Cara, o cara vai sair da faculdade ganhando seus R$3.000, R$4.000, velho, tá? A gente tá falando de 1/3 do salário do cara comprado em um tênis. Eu acho que a base é muito crítica, mas também quando a gente olha a situação de um monte de gente que a gente conhece, pagar R$1.000 num tênis também não é de boa. Uma coisa que contribui com isso que você tá falando é que, para referência, né, pra gente, de novo, criar perspectiva, dizem as boas práticas, né, da organização financeira de um lar, em que se você mora de aluguel, ou se você está pagando, financiando o seu apartamento, sua casa, seja lá sua moradia, diz-se que o valor que você deveria dedicar para esse custo seria mais ou menos em torno de 30% do seu ganho líquido. Então você fala aí de 30%, né, vamos lá, o cara ganha R$1.000, né? 30% de R$1.000 já é muita coisa para esse cara. Cara, é 1/3 praticamente do salário dele, sabe? Então, assim, hoje a gente vê que a gente, né, tem as general releases, né? A gente não tá falando nem de lançamentos super hypados, né, antecipados, como o Jordan Dior ou o Dunk do Ben & Jerry's. A gente tá falando de general releases que saem a R$300, assim, quando muito baratos. Hoje de manhã eu tava... Enfim, eu já sabia que a gente ia gravar sobre o assunto e tudo mais, eu fiz uma pesquisa que me surgiu uma dúvida. Cara, quais são os tênis hoje mais baratos dentro, sei lá, das quatro lojas que eu imagino, das 4 marcas que eu imaginava, que foram Nike, Adidas, New Balance e Puma. Não tem nenhum abaixo de R$100. São todos começando a partir de R$130, R$150. E assim, tênis super de entrada, sabe? Assim, não tem muita tecnologia envolvida, e enfim. Então, quando você pega esse brasileiro médio, se ele quiser comprar um tênis por mês, ele já, daqueles 1.000, 150 ele já tira fora, e aí os outros 850 ele vai ter que pagar sua conta de luz, sua conta de água, seu gás, se ele trabalha com gás encanado, ou enfim, seu bujão, vai ter que comer, vai ter que, se ele tiver uma família maior, pagar algum tipo de entretenimento para a família, colégio dos filhos, enfim. É um assunto muito, muito duro, né, cara, da gente se dar conta que esse é o nosso terreno, sabe? Esse é o terreno que o brasileiro hoje está vivendo. Se você for pegar, cara, tipo, e aí a gente falando em relação à média, né? A gente tá falando muito aqui em questão de salário mínimo, mas se a gente for trabalhar uma média do salário do brasileiro, é R$2.300, em média quase R$2.300, R$2.400. Cara, é pouco do mesmo jeito, entendeu? Você pensa em 30% disso, a gente tá falando de R$700. Então, se o cara
ele tem que trabalhar com... Ele não consegue alugar, por exemplo, uma casa, um apartamento minimamente viável para se morar por R$ 700, sacou? De forma que ele tenha qualidade de vida. Ele consegue sem ter qualidade de vida, tendo que andar 2, 3, 4 horas de ônibus ali para chegar num trabalho, entendeu? Então, você pode colocar que mais de 50% da renda desse camarada vai para ele sustentar uma casa, por exemplo, se ele é um cara casado, né? Vamos dizer assim. Ou se ele tem uma família constituída ali. E, cara, o cara vai ter que separar ali 200, eu quero juntar para comprar um tênis. Cara, separa R$ 200 por mês ali, são 4 meses, cara. 4 meses para ele comprar um Jordan 1, por exemplo, se ele conseguir comprar, que ainda tem esse porém ainda, né, Luiz? E o cara vai conseguir comprar, né? Eu nem sei se eu entraria no mérito do conseguir comprar, tipo, isso acho que vai vir depois, né? Que eu acho que essa questão do conseguir comprar acaba gerando uma demanda reprimida nesse cara, tipo, ele nem precisaria daquilo, e na verdade não é nem uma demanda reprimida, mas ela cria um desejo às vezes encabido no cara, tipo, às vezes ele gosta de tênis, mas, pô, ele não precisa ter o Jordan 1. Cara, a gente tem inúmeras opções de tênis no mercado, e aí a gente eu sempre tento falar, enfim, qualquer oportunidade que a gente tem, que é de montar uma coleção de tênis que faça sentido para você. Eu quero mais desenvolver mais sobre esse assunto até na própria página, mas o Lucas comentou uma vez, o Adorno, não você, Pi, que assim, a sua coleção precisa ser algo que faça sentido para você, independente do valor. E acho que muitas vezes o nosso cenário ele fomenta essa necessidade de ter coisas caras. E não é bem assim que funciona. Tipo, por exemplo, Pig, eu nunca te perguntei quanto você pagou em um tênis. Já? Exatamente. Não, nunca perguntou. Mas acho que isso não faz diferença, tá ligado? Tipo, não faz diferença. Eu acho que a partir do momento em que a gente, por exemplo, você raramente vê na Sneakerhead um conteúdo que fale assim, uma gravação de coleção, tá? Fala, quanto você pagou nisso aí? Eu acho que a única vez que eu perguntei isso foi quanto estava valendo, que era o Dunk Diamond dos irmãos Florio, que é o Canary, que é Friends and Family. Sim. Ali foi uma curiosidade minha, eu falei, caramba, quanto vale um tênis desse hoje? Mas de resto, cara, eu acho que o que importa não é o quanto custa uma coleção, e sim o que ela representa para uma pessoa. E acho que esse é um caminho que a gente, enfim, você vê o mercado, né, o cenário indo, que fomenta que as pessoas queiram algo que elas até, assim, se não fosse essa fomentada, ela nem sentiria tanta necessidade em ter, sabe? Tipo, acho desejo, né? O desejo tanto de ter. Ela pode gostar de tênis comprando, sei lá, cara, tênis de R$350, de R$300 que ela juntou, parcelou, enfim, tipo, rolaria, assim, seria algo um pouco mais saudável do que a gente vê um cara que ganha R$2.300 gastando quase metade do salário pagando um retail de um LeBron, tipo, tô falando de um tênis simples, tá? Um LeBron Infrared aí, o 17, LeBron Infrared 17 aí, R$999. Então, tipo, eu acho que vale a gente olhar o quanto a gente fomenta, né? Quanto a gente acaba fomentando também. A gente, eu falo como cenário no todo, como um cenário no todo, né? Acho que nem só os geradores de conteúdo em si, como nós somos aqui, mas os colecionadores, as pessoas que, enfim, já tem mais seguidores em rede social, quanto a gente acaba fomentando um cara que nem poderia ter, que nem, enfim, não pode ter um tênis, ele acaba querendo e sentindo uma necessidade maior do que aquele teria mesmo, sabe? Tipo, enfim, falei pra caramba, mas é foda isso. Eu sempre me pego pensando nisso. E aí, Luiz e Gabriel, eu fujo muito para outro ponto também, porque a questão da parte financeira não é uma coisa que está no nosso controle, saca? É assim, cara, é a ponta do iceberg. Você ter condição ou não ter condição. Querendo ou não, a cultura em sneakerhead é uma cultura, vamos dizer assim, de elite, sabe? É uma cultura de privilegiados. Cara, você tem que batalhar bastante. A gente, igual a gente comentou no início, como privilegiados ali, a gente mesmo assim, cara, a gente tem a dor no coração de pagar valores em tênis. Você acha que, cara, pagar 1.000 conto num tênis pra mim, assim, vou pagar 1.000 conto num tênis aqui, peraí. Não, bicho, tem que ter um controle financeiro, tem que analisar, ver como é que vai ser, ver pra frente como é que vai acontecer, se não vai fazer falta ou não. E isso
é alheio a gente. A economia do Brasil está ferrada, o dinheiro está valendo menos. Só que aí a gente começa a entrar em outra seara, que o Luiz até comentou aí, dentro da fala dele, alguns pontos, que é tipo assim, como nós, que somos pessoas que temos um conhecimento, estamos um pouco há mais tempo ali nessa cena, que a gente tem um meio de comunicação que a gente atinge algumas pessoas, como que a gente consegue fazer com que essa visão de ter sempre o mais caro, ter sempre o mais hypado ali, não é o ideal, entendeu? Porque a gente entra numa discussão que, assim, cara, beleza, saiu um dunk do Ben & Jerry's, vamos citar, é o exemplo mais vivo que a gente tem, né, de uma loucura. Cara, é um dunk. Dunk custa R$500, cara. Dunk não custa R$10.000. No final das contas, no final das contas, é um dunk que custa R$500 e tá caro, sabe? Uhum. Então, cara, qual que é a paranoia? E aí eu falo que assim, pra mim é uma paranoia mesmo, cara, de você cogitar pagar R$10.000 num tênis, entendeu? Então, assim, o que a gente está construindo de uma maneira que a gente a gente só fala de um modelo, de um tênis, sendo que ele tem 20 anos que está lançando, tem 100 mil modelos diferentes no mesmo tênis, e que você consegue achar a R$200, R$250, R$300, porque não são hypados, e vai estar igual, cara. Você vai estar igual, é um modelo ou melhor. igual. Ou melhor, ou mais esse bonito, que é o mais bizarro. Entendeu? Não, bonito é relativo. Eu acho que. O bonito é por gosto, sabe? É por gosto. É pessoal. Mas você encontra opções. Vamos lá, Ben & Jerry's. Você encontra modelos com material construção melhor pagando muito menos, velho. Muito menos. E aí, a gente entra muito assim, cara, como que a gente consegue melhorar, fomentar isso de uma forma melhor, né? Porque a questão do hype é muita questão do desejo de consumo, cara. E um cara que não tem esse desejo, que não tem esse... E aí a gente volta no primeiro ponto, a questão do poder aquisitivo. O cara que não tem um poder aquisitivo para bancar isso, ele entra num processo de frustração, né, que o cara fica chateado. Ele fala assim, cara, isso não é para mim, eu não vou viver isso, sabe? E isso, dando um exemplo bem rápido aqui, isso está acontecendo, por exemplo, nos drops na Nike, sabe? Que é a questão de qualquer tênis, ninguém consegue pegar, e os caras estão assim, bicho, eu não tô conseguindo pegar, eu não consigo pegar um tênis. Aí não é nem questão de chorar, o cara chorar e tal. É a questão dele não conseguir ter a opção de pegar nada, seja tênis GR, seja hype, seja o que for, entendeu? E depois de juntar 6 meses de dinheiro ali e ficar na mão, sabe? Então, são vários pontos ali dentro da nossa própria cena, de como as pessoas estão atuando hoje, que estão excluindo várias pessoas, né? Sim. E esse é um dos pontos que eu falo, sabe? E esse tipo de coisa, esse tipo de fomento que ainda faz com que o cara que juntou lá seus 6 meses fale, porra, cara, eu não consigo pegar o tênis. Você faz esse cara ainda comprar do resell. Faz esse cara gastar mais do que deveria. Tipo, ele iria gastar já R$750, R$800 num Jordan 1, você vai e faz o cara gastar 1.200. Tipo, é foda, cara. Eu entendo, eu acho que a gente tem muita responsabilidade nisso. Tipo, nós como comunidade sneakerhead, sei lá. E acho que tem pessoas que pesam mais, né, esse lado do valor das coisas, do preço, de ser coisa cara, de ser coisa hypada e tal. E vou mencionar de novo, cara. Eu menciono muito essa entrevista, faz 2 anos que já fiz essa porra de entrevista, eu falo até hoje. Desculpa, Gabriel, pelo palavrão. Mas assim, é uma entrevista que me marcou muito quando eu falei com o Jeff Staple lá no Maze Fest. Ele me falou uma parada que eu não esqueço até hoje, que é: a gente precisa ensinar as pessoas sobre o significado dos produtos, não só sobre o preço deles. Então, tipo, encontros agora infelizmente não rola, mas rola de fazer isso que a gente tá fazendo, tá ligado? Lá rola fazer live, encontros, eventos, tal, eles são importantíssimos para que você traga para esses eventos, para falar com as pessoas, o cara que desenvolveu essas peças. E tipo, por exemplo, a gente fez um vídeo, né, lá no nosso YouTube, que é um podcast também, querendo ou não,
com o Felipe da Pace, no qual eu quis dar a oportunidade para ele de explicar como foi o processo criativo do primeiro tênis que eles fizeram. Na minha visão, esse é o tipo de coisa que faz as pessoas perceberem que por trás de um produto existe N coisas. E essas N coisas é que formam o preço de um produto. Tá? A partir do momento em que você cria consciência do porquê aquilo que você está comprando custa aquilo, você começa a conseguir construir um raciocínio de falar assim, faz sentido eu comprar isso? Tipo, você conheceu a pessoa que criou aquele tênis. Você conhece a forma como ele pensa, as coisas em que ele acredita. Depois disso, você começa a pensar assim, pô, faz sentido eu ter isso? Acho que todo mundo tem marcas preferidas. Pig, você tem uma marca preferida? Não precisa ser tênis, tipo, qualquer marca. E tem a Nike Avance, que é o que eu só uso, só visto isso. A Vans, por exemplo, você é um cara que contou a história da Vans outro dia. É uma história que faz sentido pra você? Demais da conta, muito mais que a da Nike, por exemplo. Então, dentro de Nike, tem algum cara, algum, sei lá, eu sei que você gosta de Jordan também, mas você não sei, você é um cara que se identifica com Jordan? Muito com Jordan, muito. Então, eu acho que a partir do momento que você começa a criar essa consciência do que tem por trás, começa a te fazer mais sentido ter aquilo. E não é o que acontece hoje. Tipo, a gente não vê as pessoas comprando porque sabem o motivo da compra. As pessoas só compram porque tá todo mundo comprando e beleza. Entendeu? Eu dei um azar e eu, Gabriel, não sei se você acompanha, eu dei um azar, porque assim, hoje a minha coleção ela é composta por 2 tipos de tênis, e aí vou falar de mim, né? Que é o tênis de basquete, o Jordan, por identificação do esporte, por ter jogado basquete, né? E o Dunk, porque eu comecei a gostar de tênis ali no mesmo período que eu comecei a andar de skate. Né? E eu dei aquele azar monstro esse ano, que assim, são as duas silhuetas que estão ultra mega hypadas. Então eu não consigo comprar esses modelos mais. Esse é o ano do Dunk. É o ano do Dunk e o Jordan 1, assim, entrou naquela coisa do americano. Que, assim, o americano idolatra em todo o tênis do Jordan da Sold Out, beleza. E a gente começou a entrar nessa linha agora, em 2019, 2020, de qualquer tênis do Jordan começar a dar Sold Out, né? E aí, eu tenho dentro de mim que eu aceito muito bem as minhas condições financeiras e tal. Eu assim, cara, eu não consegui pegar agora. E vamos voltar no Ben Jerry's, que é sempre o melhor exemplo, né? Cara, eu queria muito o Luiz. O Luiz é um cara que sabia que eu queria muito tênis. Queria muito, e é muito mais por questão da minha coleção, quanto isso agregaria a minha coleção do que tudo, né? E, cara, não consegui, e eu sei os meus limites. Não vou comprar, não vou fazer loucura e tal. Mas, de volta, o quanto o fomento disso, né? O fomento desse modelo fez com que ele se tornasse isso que ele é, esse troféu, né? Que virou um troféu. E aí a gente leva para um outro ponto, que é a questão da ostentação, né? E eu vou te falar, vou só te falar um negócio. Se metade das pessoas que queriam tanto esse Dunk soubessem da história por trás da marca, sim, não iriam querer o tênis. Com certeza. Isso eu falo, a gente não precisa aprofundar nisso, porque geraria uma polêmica bem grande, né? Sim. Mas com certeza, Luiz. E aí a questão entra muito num ponto que eu ia falar, que aí é mais um ponto de exclusão. Você vê, a gente já citou 3 pontos, né? Financeiro, o hype, a questão do hype ali, né? De se colocar um modelo ou outro muito num patamar que ele não está, né? E gerar desejo em pessoas que não têm condição de ter aquilo. E a gente entra no terceiro ponto, que é bem ligado a esses dois, que é a questão da ostentação, saca? Você pega um cara, velho, o cara... Que inclusive alimenta esse segundo, né? Eu acho que é um ciclo vicioso, né? O flexing, né? A ostentação, ela meio que faz o círculo, né? O semicírculo para chegar no hype, que aí ele vai aumentando, que aí gera ostentação, que gera o hype, que gera ostentação e fica nesse ciclo vicioso. Exatamente. Aí você pensa assim, beleza, o cara, ele é um revendedor. Parênteses, não tenho nada contra revendedor, compro de revendedores, fecha parênteses. Só para não ficar claro, né? Eu não vou falar nada. Eu vou ficar quieto nessa parte. E assim, cara, faz sentido um revendedor, beleza, ele pegou 10 Ben Jerry's.
faz sentido o cara postar uma foto com 10 Ben Jerry's, sabe? Qual o motivo? Você não tá gerando uma admiração. As pessoas não vão te admirar por causa disso. Elas vão ficar putas com você pela oportunidade que você tirou de outras pessoas. E da mesma forma, você começa a gerar uma decepção, um sentimento de... Qual palavra que eu posso usar? Assim, que o cara ele não consegue, eu nunca vou conseguir isso. Frustração. E uma impotência até, né? Exatamente, o cara fica impotente, frustrado, chateado, saca? E o quanto isso impacta na vida do cara fora tênis, saca? Porque assim, ele tá vivendo um nicho, ele vive aquele nicho. Se aquilo tá impactando negativamente para ele dentro daquele nicho, consequentemente isso vai ser levado para fora. E o quanto isso vai gerar uma frustração para ele com a vida, saca? De não conseguir, de achar que não consegue nada, de achar que nada para ele vai ter sucesso. Se ele não consegue pegar um tênis, ele vai conseguir o quê na vida, sabe? Isso pode gerar essa loucura mental dentro do cara ali, de forma que o cara vai se sentir extremamente mal consigo mesmo, saca? Então, a gente sai de uma seara financeira, de uma coisa bem de ostentação e tal, e começa a ir pro psicológico, saca? Eu tava tendo essa aula, né, com esses caras maravilhosos aqui, e eu fiquei bastante quieto, porque eu gosto muito de ouvir, né? Eu falo muito, na verdade, mas eu também gosto muito de ouvir. Principalmente, eu acho que é a forma com que a gente consegue pegar pontos de vistas e analisar e então gerar o nosso conhecimento. Eu gosto muito desse processo. E aí eu tava bem quietinho aqui ouvindo vocês falando, e eu não consegui deixar de desvincular em nenhum momento, em tudo que vocês falaram, de que se a gente tiver um pouco mais de conhecimento, informação, e quando eu digo conhecimento é autoconhecimento, eu acho que muito desses ciclos viciosos que hoje a gente vê e vive no nosso universo de sneakerhead, isso, o que eu vou falar é mirado no sneakerhead, né, no universo do sneakerhead, mas eu consigo acreditar fortemente que ele consegue transpor e até ir para outras esferas, tá? Mas se a gente conseguisse trazer um pouco mais de autoconhecimento a respeito de quem nós somos, o que nós gostamos, para que nós queremos alguma coisa, eu fortemente acredito que a gente conseguiria, eu não digo quebrar essa roda, mas que a gente conseguiria desacelerá-la, porque no final das contas as coisas só têm preço, e aí eu vou puxar um outro assunto em seguida, que é preço versus valor. A gente só consegue ter esses ciclos de preços aumentando e diminuindo porque pessoas demonstram mais ou menos interesse. Isso daí é o comércio no seu início. Oferta, demanda. Se a demanda aumenta, a oferta vai, né? Se ela se mantiver na mesma, o preço vai aumentar. Então, a gente já vive num universo em que a escassez é plano de negócio. Escassez é plano de negócio para todas as, né, distribuidoras, marcas, enfim. Se eu fizer 1 milhão de Jordan 1s, será que o valor dele, será que o preço dele vai ser o mesmo se eu fizer somente 200? Mas, Gabriel, aí a gente entra numa questão assim, cara, a gente não pode entrar numa discussão de marca, porque a marca ela vai querer fomentar o desejo. Sim, é trabalho dela disso. Sem dúvida. 50, 100, 200. O meu ponto principal são a questão, assim, são pessoas. O quanto eu como um colecionador, e eu nem falo assim, questão de gerar conteúdo nem nada, né? Eu como colecionador, eu tento incluir uma pessoa no meu meio. Eu viro para ele e falo assim, pô, cara, eu tenho 50 Jordan 1. Ou eu viro para ele e falo assim, bicho, você gosta mesmo de Jordan 1? Faz sentido com você? A história é essa. Aconteceu dessa forma. Eu acho que essa cor aqui, que é um pouco mais barata, se você vai querer comprar na revenda, ela é um pouco mais barata, porque a história dela é essa, e não chama tanta atenção quanto uma história de um tênis OG, mas é legal do mesmo jeito. Como eu dessa forma, consigo ajudar uma pessoa a se sentir mais incluída dentro do cenário, sabe? E aí eu entro num quarto ponto, que aí, cara, a gente pode colocar infinitos pontos,
Mas entra um quarto ponto, que é a questão até do preconceito, cara. Porque existe preconceito por pessoas de classes mais baixas, e aí, que é o pior, e aí eu tô fora do eixo, né? Vocês são Rio e São Paulo, eu sou Belo Horizonte, e ainda sou uma capital grande. Mas a questão de movimentos até mesmo xenofóbicos, que eu já presenciei, sabe? Uhum. Da questão do cara de Manaus, do Amazonas, o cara querer comprar tênis, e o cara fala assim, você vai dar o tênis pro seu macaco usar, entendeu? Esse tipo de piada, saca? Então é uma situação que a gente veio e fala assim, e aí, desculpa, vou ter que usar um palavrão mesmo, né? Mas assim, sem problema. o quão merda eu sou de poder fazer isso com a pessoa, saca? E então você acaba criando relações, e aí a gente vai do dinheiro, à ostentação, ao hype, à conscientização e preconceitos ali, e o que faz o que a gente se mudar como pessoa, cara. Se a gente não mudar como pessoa e tentar trazer mais pessoas com a gente, cara, não importa a Nike fazer 1 milhão de pares ou fazer 200, sabe? Vai estar ferrado do mesmo jeito. Sim, eu tô concordando 100% com tudo que você falou. É exatamente esse o meu ponto de vista também. Eu acho que eu não deixei claro o suficiente, mas eu concordo sim com o que você tá falando. Minha questão eu tava criando esse setup de a Nike ou qualquer outra marca, enfim, Adidas, Puma, enfim, só pra falar todas, né? Adidas, Puma, New Balance, todas, Vans, se elas, ainda que elas construam, né, de alguma forma, consigam entregar 1 milhão de pares, o preço vai ser o mesmo? E aí eu tava chegando à mesma conclusão que você. Pode ser que sim, porque depende da gente, enquanto consumidores, atribuir valor ou não para esses produtos. E isso tudo para poder puxar o assunto que eu queria de lado, que é a diferença entre preço e valor. Preço é aquilo que você paga. Você pega o seu dinheiro e você paga. Valor é algo muito intangível. Você consegue trazer muito valor em uma cadeira de couro que foi do seu avô e hoje em dia não é mais vendida. E isso para você tem um valor enorme, porque, cara, recordações, quanto tempo você passou com seu avô naquela cadeira, aquilo que representa para você num campo muito subjetivo. E isso tem um valor altíssimo, ao passo que o preço dela pode não ser muito grande. E isso é essa dicotomia que a gente primeiro tem que trazer para o consciente e não deixar no subconsciente. Isso é o primeiro passo, né? E esse movimento, ele tem que ser, e aí de novo, tem que ser, eu não mando em ninguém, né? É a minha sugestão como pessoa, assim, meu ponto de vista, minha sugestão. Isso a gente teria que fazer todo o tempo. Eu preciso, e aí, de novo, a gente traz lá para um dos tópicos iniciais que até o Luiz trouxe, que eu preciso disso. Gente, a gente precisa de água e comida. É isso que a gente precisa enquanto bicho. Que nós somos, é bom lembrar, nós somos bicho. Nós somos animais, nós precisamos de hidratação e precisamos de nutrição. Somente. Todo o resto depois disso é supérfluo. Tudo. Ah, mas eu queria tanto viajar. Beleza, você pode querer, é um direito seu, mas você não precisa. Você gostaria de. E uma vez que a gente tira isso da frente, uma vez que a gente traz... Aliás, tira não, a gente coloca na frente, que é todo o papo em torno disso, de trazer à consciência aquilo que nós precisamos e aquilo que nós gostaríamos, nós trazemos mais conhecimento, que foi todo o papo, a minha organização de raciocínio foi toda nessa direção, de trazer conhecimento para que essas pessoas possam tomar as decisões, para que essas pessoas não, porque eu como pessoa, estou me incluindo aqui, né, para que nós como pessoas consigamos tomar, na verdade, nós consigamos tomar iniciativas e escolhas muito mais assertivas e que não vão entrar em conflito com que nós, né, nossa situação financeira, nossa situação social, que nós consigamos... E aí eu acho que, consequentemente, né, vamos assumir que todo o planeta pense assim. Todo o planeta entende que precisar não é querer e o que eu preciso já está dominado. E a partir daí eu tenho um sistema econômico que ele vai ser talvez mais...
balanceado, porque, beleza, saiu esse Jordan 1 que eu não curto muito essa colorway porque a história dela não se conecta comigo de alguma forma. Então, uma galera não vai comprar, mas não porque ela não vai conseguir. Não porque o site da Nike caiu e ela ficou frustrada, ou porque o reseller com bot comprou 20 quando eu não consegui comprar nenhum. Não, porque eu não me conecto, logo eu vou deixar espaço para as outras pessoas que têm conexão, que têm rapport com aquela marca, com aquela colorway, com aquele designer, aquele artista, ter acesso às coisas que eu já não curto tanto. Eu acho que assim, pode ser um pouco meio Sofia falar isso, né? Um pouco utópico, mas eu realmente acredito que se nós tivéssemos um pouco mais dessa linha de raciocínio, esse modelo mental, né? Enfim, esse termo tá meio em alta agora, né? Com os coaches, mas se a gente tivesse um pouquinho desse modelo mental... o mindset, exatamente. Se a gente tivesse um pouquinho desse modelo mental, a gente conseguiria talvez equilibrar e fazer com que essa roda girasse de uma maneira diferente. Cara, eu acho só uma coisa, eu acho que a gente tem um grande desafio aí no meio, que na verdade hoje é muito difícil a gente ter esse autoconhecimento tão forte, assim, né? Tipo, ter muito certo, assim, quem eu sou? Porra, eu vou longe, né? É uma parada difícil, a gente vai mudando conforme o tempo e tal. Mas eu acho que tem uma forma mais fácil de você que estiver ouvindo aqui, de pensar. É assim, cara, o que faz sentido pra mim hoje? Tipo, para tentar ser razoável. Você vai realmente pagar... Não, vamos lá, eu vou tentar ser ainda mais polêmico aqui. Não tem problema você pagar 1.000, 2.000, 3.000. Cara, você paga o quanto você quiser no seu tênis. Mas você tem que pagar por alguma coisa que faça sentido para você. Quando você for falar assim, cara, eu quero muito aquele Jordan, eu quero muito aquele New Balance, eu quero muito aquele... Enfim, para e fala assim, tá, por que eu vou comprar esse tênis? Só para. Se você tiver uma resposta, compra, beleza. Você vai errar alguma vez. E outra coisa, a gente vai mudando, cara. Tipo, você vai comprar uma coisa que Total. Daqui a 5 anos possa não fazer mais sentido. E isso tudo bem. Assim, não adianta também a gente querer jogar uma pressão para que absolutamente tudo que você tenha dentro da sua casa tenha um significado fortíssimo. Sim, mas pegando esse gancho que você deu, o meu ponto de vista, ele não discorda de você. Na verdade, você exemplificou uma forma de trazer à consciência o motivo da compra. É exatamente isso que eu gostaria que as pessoas tivessem um pouco mais. Que é de, eu preciso disso, né? E aí, né, trazendo de novo, né? Eu preciso, eu quero. Eu quero isso? Sim. Por quê? Essa simples pergunta para você mesmo pode te trazer uma série de insights que vão desde... Não, eu quero porque eu acho bonito. Cara, e isso já ser um motivador suficiente para você comprar alguma coisa. E tudo bem, é o que você falou, tudo bem. Beleza, eu vou me endividar, ou eu vou fazer um parcelamento, que no final das contas é se endividar também, mas enfim. Eu vou juntar dinheiro, eu vou, sabe... Você vai dar um jeito de fazer acontecer. Sim, eu acho isso. Não adianta também a gente querer jogar uma carga negativa, mais do que uma das milhares que a gente já tem hoje, né, na nossa vida. Tipo assim, não, você tem que se sentir mal com esse tipo de compra. Não, cara, enfim, achou um tênis que você achou bonito, mesmo que você não saiba a história, mas se fizer sentido esteticamente, beleza. Mas não compra porque todo mundo tá comprando, cara. No fim das contas, você vai estar jogando seu dinheiro fora. Tipo, a gente precisa tentar, eu sei, nem sempre a gente vai conseguir, eu não acho que ninguém é exemplo para nada, né? Mas acho que a gente tem que tentar trazer significado para as coisas, para as compras que a gente faz. Eu acho que com isso a gente consegue equilibrar melhor. E só complementando aí, Luiz, é aquela questão também. Cara, o gosto é algo muito pessoal. Muito Sim. pessoal. Sim. Então, quando você vai se descobrindo e vai aceitando as coisas e procurando saber um pouco mais dessa forma, você começa a identificar o seu próprio gênero, estilo e gosto. E talvez, cara, beleza, você vai se ferrar porque você gosta dos mais caros e dos mais hypados. Mas você também, cara, pode chegar no meio e falar assim, pô, eu gosto de New Balance 574. Cara, New Balance 574 tem 35 milhões de cores que você pode achar praticamente todas num preço super acessível. E aí talvez você descobre um mercado que você está presente, você se sente
incluído nele, né? E se sente dentro dele uma coisa que você gosta, né? A gente, e aí você falou dessa questão da maturidade, de compra e tal, eu acho que eu consigo falar por mim e pelo Luiz nesse ponto, sabe? Porque nós já somos pessoas que já estamos nisso um pouco mais de tempo. Então a gente já tem nosso gosto bem maduro já. E a gente sabe o que a gente pode deixar passar ou não de maneira bem tranquila e sem peso na consciência, sabe? E a questão, às vezes, da compra desenfreada e do endividamento por parte de algumas pessoas é nessa necessidade de ser incluído, né? Então você acaba, tipo assim, cara, vai lançar 12 Jordan 1 no ano. O cara vai tentar comprar os 12, entendeu? Vai sair Adidas Ultra Boost. Se o cara for comprar toda a Adidas Ultra Boost que sai, o cara vai ter 55 Ultra Boost no final do ano, entendeu? E aí é muito nessa questão de dar maturidade. E assim, eu acho que essas discussões que a gente está tendo, essas conversas em várias redes, ajuda a fomentar isso no sentido de agilizar essa maturidade ou então tirar essa pessoa dessa bolha que ela está vivendo de querer ter o que todo mundo tem, né? E saber que talvez não vai ter porque tem pouco, entendeu? Então, você entra num ciclo muito grande ali, sabe? Eu queria só dar um complemento. Eu acho que a gente falou de preço e valor. É uma coisa que eu tenho tentado falar muito, né? Pig, eu sei que você não tem nada contra a reseller, enfim, tenho amigos e vendedores também, mas, tipo, uma coisa que a gente escuta muito ser dita que o mercado faz, o revendedor fala, né? Quem faz o preço, quem faz a demanda sou eu. Não, isso é mentira. Quem dita o preço das coisas é a gente. Então, se um cara coloca um tênis a R$2.000 e ninguém compra, ele vai ter que abaixar, ou ele vai perder 2.000, ou ele vai perder o retail, enfim, não sei quanto ele pagou. E aí isso funciona, a lógica é a mesma para retail, tá? Então, tipo assim, a gente tava tendo essa discussão outro dia sobre eu acho que era o Jordan 5, o Top 3. Gostei pra caramba do tênis, R$1.000. Não pago, velho. Não pago. Não pago? E aí alguém falou assim, o Mob, acho que foi o Mob, né? Falei com o Mob. O Mob falou, o tênis ficou caro mesmo, tal, eu não vejo isso mudando. Tal. Eu falei, cara, a partir do momento em que eles vendem a R$1.000 e esgota, por que eles vão abaixar? É validação social. Pura validação social, é isso. Então, assim, cara, se você entende que o preço tá caro, não compra. Não compra. Acabou. Mas pô, eu queria muito aquele tempo. Beleza, daqui a pouco vem outro que você vai querer, cara. Daqui a pouco vem outro. Pois mas se a gente continuar pagando, o preço vai se manter, cara. Entendeu? Sim, exatamente. O lance todo é que, assim, essa frase do Luiz eu poderia estampar numa camiseta, botar em sticker e vender numa lojinha do Sizon, que é exatamente isso. Vai ter sempre um outro. Tá liberado. Exatamente. Vou fazer aquele 30-70, né, de royalties e tal. Porque é exatamente isso. Eu acho. E aí, de novo, reitera o meu posicionamento de vamos trazer tudo isso que a gente está discutindo, vamos trazer para a consciência nos momentos que a gente precisar tomar alguma decisão de compra. Porque, assim, vai ser vai ser uma ferramenta para a gente, inclusive, se dar conta de que, de novo, vai ter sempre um outro. Não. Hoje foi o Ben & Jerry's, daqui a pouco vai ser a Hershey's, daqui a pouco vai ser McDonald's, daqui a pouco vai ser outras empresas de alimentação e que, enfim, podem ter mais ou menos conexão com você, né, que tá observando e tá vendo essas notícias, esses lançamentos, e você vai ter outras oportunidades. Também é o lance de, a partir do momento que algo é vendido num determinado preço e isso se esgota, mesmo esse preço sendo alto, automaticamente o que você está falando para essa marca que está colocando esse produto no mercado esse produto, além de preço, ele também tem valor. É pura validação social. E a gente vai entrando nessas discussões, assim, a nova moda de se um tênis ele vai ser bom ou não, pela quantidade de pares que ele tem no site da Nike, por exemplo, né?
Então agora o tênis é raro, igual, cara, igual ontem, né? Saiu aqui, ó, saiu. Não vamos, não, peraí, volta e não vamos datar o podcast. Igual saiu o Air Force 1 Coreia. O tênis não vai ser legal porque tem 170 pares no site. Bicho, o tênis ficou animal. Nossa, esse pack da Coreia ficou animal. Eu tava falando com... Só pra te cortar rapidinho, porque eu tenho que pontuar. Eu tava falando com o ouvinte hoje de manhã, antes da gravação, exatamente sobre isso. Esse pack Coreia ficou maravilhoso. E eu me arrependi muito de não ter conseguido pegar o Presto, que é a minha silhueta favorita. E aí eu, tô procurando na revenda e ainda tá um preço, né? Eu, como falei pro pessoal em off aqui, né? Que eu tô no processo de mudança e tudo mais. Então qualquer dinheiro agora é dinheiro. Então eu tô me segurando e tal. Tomara que esse preço não aumente muito depois na revenda, porque esse pack Coreia ficou animal. Deixa eu só falar uma coisa que me veio na cabeça agora. Manda que é uma pergunta que, cara, fazem muitas vezes. Você deve receber muito também, Pig. Só que eu queria deixar muito isso claro. Cara, chega muita gente falando assim, cara, tal tênis vale a pena? A minha resposta sempre é, se você vai usar, vale. Ou então eu direto respondo, cara, o que vale a pena pra você? Cara, assim, o conceito de valer a pena é muito relativo, cara. Tipo, se você vai comprar a parada pra usar, cara, vai valer a pena, velho, porque você tá comprando... Entenda, tênis não é investimento. Tênis não é bolsa de valores. Não é bolsa de valor. Então, tipo, se você tá comprando uma coisa que você vai usar, vai valer a pena. Agora, se você vai comprar uma coisa pra deixar parada na prateleira, não vai valer a pena. Simples assim, simples. Só pra te responder, Luiz. Desculpa, isso veio na minha cabeça. A minha resposta normalmente se é para usar, sim, vale a pena, na minha opinião, para mim vale, e eu sempre coloco para mim, porque é um gosto pessoal meu, né? Então, para mim vale a pena, e quando perguntam, e quanto que você acha que vai valer? Eu respondo o preço do tênis que tá no site da Nike, que é o que eu vou pagar. Se eu não eu não falo sobre revenda. Não, mas eu não falo de revenda, eu falo assim, cara, para mim ele vale os 500, igual esse do Coreia, R$650 no site da Nike. Pronto. Não, é o que justo. Já respondi retail às vezes também pra ele. Qual o preço do sei lá, do Dunk Ben & Jerry's do 549. 499. Esse é o preço, acabou. É esse o preço. Acima disso, é especulação, velho. Isso é verdade. Tênis não é bolsa de... Não, a gente até puxou para um outro assunto, né? Mas é porque tênis não é bolsa de valores, a verdade é essa. Não. É isso. E, querendo ou não, é esse tipo de coisa que gera essa ansiedade. E fora bom, enfim, mas eu vou só falar, mas também não é para mergulhar nesse assunto, porque fora a galera que, na emoção de ganhar dinheiro, quer comprar o tênis e tal. E aí muita gente pergunta, vale a pena por isso. Então, se você estiver ouvindo, se você vai pegar para vender, não vale a pena. Para qualquer tênis. Sabe agora? Se vai pegar para usar, aí, vale. Pronto. E só finalizando essa questão desse Force Coreia, sabe? Tipo, dessa nova moda de agora assim, cara, beleza, agora o tênis só vale se ele tiver 10 pares do site da Nike, ou se ele tiver 30 pares do site da Nike. Dunk Brasil tava todo mundo esculachando o tênis. Ficaram sabendo que vinha 15 pares pro site, virou o melhor tênis do Brasil, entendeu? É um tênis absurdo e tal. E aí você entra nessas linhas de discussões, sabe? O que faz valor? O que é valor para você? É você gostar? E aí sempre que a pessoa me pergunta, cara, o que você olha num tênis? A primeira coisa que você olha num tênis é a história, material. Não, cara, a primeira coisa que eu olho é se eu gosto ou não. Boa. Gostei? Beleza. Vamos para a segunda, história. Tem história legal, massa e tal. Tem, história massa. Aí o terceiro é o material. Cara, beleza, tem uma história legal, eu gosto pra caramba, pode ser de papel, entendeu? Eu vou querer o tênis, né? E aí é um ponto que pra mim já tem menos importância, vamos dizer assim. Fica incomodado. Eu já sou chato pra cacete com material. Eu só trouxe o ponto pra entender. Boa, então vamos fazer uma boa pauta, vamos puxar isso aí, vamos lá. Elencando vamos lá, se tiver 4 categorias, né, 4 itens que vocês têm que escolher ou que vocês observam num processo de querer ou não tênis, do mais importante para o menos importante. Quais são esses fatores? Não, beleza, para mim é se eu gosto ou não. Ponto primordial e final. Cara, o tênis foi Jesus que desenhou o tênis. Cara, eu não gostei.
Fim, sacou? Não vou comprar. Tem história, até a Bíblia escrita no tênis. Não gostei, cara. Fim. Aí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a história. Eu sou um cara que eu gosto muito de história. E é uma coisa pessoal, saca? Eu vivi a história, assim, de tudo. Isso é uma coisa que eu gosto. Eu procuro saber da onde surgiu, da onde veio, o que fez aquilo ter sucesso ou não e tal, e por aí vai, né? Material é um terceiro ponto. Certo, aí entra muito assim, entra no equilíbrio de eu gostei e material. Quando é um tênis que não tem história, e eu cito, por exemplo, o Kurt Purple 2.0, é um tênis sem história, que eu achei bonito, e a hora que chegou para mim o tênis para mim tinha um material péssimo, na minha opinião. Eu virei o que eu fiz? Cara, beleza, não quero esse tênis. Não vale a pena ser só bonito, o material dele não ajuda, né? Porque não tinha história no meio, saca? E aí, como quarto ponto, cara, deixa eu ver se tem um quarto ponto. Não, quantos vocês acharem. Não, pode ser. Se os seus são só 3, tudo bem, fecha em 3. Se tiver mais, pode ser mais também. Tem o quarto, que é o preço. Boa. O preço, por mais que eu goste, aí eu cito Fear of God. Uma colaboração sensacional. Jerry Lorenzo é um dos maiores caras do mundo pra mim. O cara gera silhueta do zero. O cara é um gênio, saca? Eu acho ele, assim, um dos caras... Pra mim, ele é o melhor. Virgil, Kane, pra mim o melhor é o Jerry Lorenzo, saca? Também. Mas não tenho coragem de pagar R$1.500 um tênis do Jerry Lorenzo. Ele que me desculpa, senhor Lorenzo, mas 1.500 não dá, sacou? Não dá. Já quase caí pra revenda desse tênis, hein? Eu sou apaixonado nesse tênis. Pois é. Wear Fear of God. Sim, exatamente. Mas não paguei. Porra, 1.500 no retail, cara. Não, é foda. Vamos lá. Cara, eu sou muito ruim de elencar essas coisas, mas eu vou tentar. Eu acho que a primeira é a estética também, né? E aí, quando eu falo em estética, eu falo em cores, tal, enfim, eu gosto bastante. E nisso eu já incluo material também, tá? Tipo, eu tento dar uma lida se os materiais são bons. Eu sou aquele cara que, tipo, vê review. Bom, eu faço reviews hoje, né? Mas eu vejo muitas. Para comprar qualquer coisa, eu vejo muito review, assim. Desde eletrônicos, a roupa, tênis, enfim, tudo, né? Então, eu procuro saber muito do que é feito, se vale a pena, em relação à construção mesmo e tal. Aí eu vejo a história do tênis, né? Eu vejo o que ele representa, da onde veio, por que foi criado e tal. O preço, impossível não falar do preço, né? E aí, tipo, quando eu falo do estético, eu acho que já entra nisso que o Pig falou, né? Se eu gosto, se eu não gosto, tal, já entra meio tudo nesse balaio aí de se eu gostei, né, da parte estética, se o design é um negócio bem trabalhado e tal, questão dos materiais, isso tudo entra ali num primeiro momento, né, que eu vejo. Depois eu vou ler a história mesmo e depois eu vejo, o preço é algo que eu posso pagar agora, tipo, dá, nem que seja à vista, nem que seja parcelado, tal, dá, beleza. Se ele se encaixa nessas 3 vertentes aí eu começo a ter dor de cabeça de será que vai dar para comprar, será que não vai dar para comprar, será que eu vou conseguir no site, será que eu vou dormir em casa esse final de semana ou minha esposa vai me colocar para fora? Para onde eu vou mandar esse tênis porque ele não pode chegar aqui em casa? Quanto tempo ele vai ficar dentro do carro sem a pessoa descobrir? Isso, Mas acho que é isso, acho que são essas 3. E dá para elencar, Gabriel, elencar não, ligar. Isso muito é o que a gente está falando de ser incluso ou não. Porque, cara, você tem que definir os pontos que você gosta para definir o seu gosto, para definir a sua condição social, sua condição financeira e começar a discutir com outras pessoas que gostam disso, que você gosta, para poder criar o seu grupo, o seu círculo de amizade, de forma que vocês estarão inclusos dentro desse meio do que vocês gostam, sacou? Gostaria até de citar um tênis aqui, ó. Puma Suede, 2 tênis, Adidas Peristyle e Puma Suede. Material legal, check. História legal, check. Preço maravilhoso, check, sacou? Acabou, bicho. Então a gente tá falando de 2 tênis super simples, super baratos, que tem história pra caramba, e que qualquer pessoa tem condição de ter, saca? Qualquer pessoa. Ponto. Entendeu?
E aí vai de você gostar ou não, saca? Aí entra no gosto pessoal. Cara, eu sou fascinado com o Jordan 1, mas se quiser discutir Puma Suede comigo, na Adidas Superstar, nós vamos discutir, cara, e eu vou tentar te incluir o máximo possível dentro do meu círculo, saca? De maneira que você se sinta respeitado pelo aquilo que você tem. Seja Jordan Mid, ou seja que chute, sacou? Cara, você tem que ser incluído, você gosta daquilo. Não, e aí, como um ponto, só para finalizar aqui esse meu podcast sozinho, né? Esse monólogo que eu criei dentro de um podcast. Cara, não importa se você tem um tênis ou se você tem 100 tênis, eu vou sempre repetir isso. Você gostando daquilo, isso é que importa. 1 ou 100, não importa. Não importa, cara. Não importa. E eu queria colocar um ponto também, só para você continuar, Gabriel. Cara, quando a gente fala de compra, cara, a gente tem visto, enfim, tudo isso que a gente falou mostra, né? Como o nosso processo de compra hoje, da grande maioria das pessoas, é um processo vazio. Tipo, a gente não dá motivos. Então, cara, respeitem, aprendam a gostar do processo de comprar, de descobrir o que é aquilo, de ver de onde veio, de ver do que é feito, ver quanto custa, por que custa aquilo. Cara, se vocês soubessem a quantidade de pessoas que hoje trabalham só pensando nesse seu processo todo, você talvez respeitasse mais isso, né? Cara, tem uma série de pessoas falando assim, cara, eu vou criar uma história em cima do produto, eu vou divulgar em tais lugares, eu vou explicar a construção, os materiais vão ser esses por isso e tal. E aí você vem, pega e faz uma compra em 5 segundos. O trabalho desse cara simplesmente foi pro lixo. Então, cara, aprenda a curtir o processo de comprar as coisas, né? Pesquisa, lê, conversa. É a coisa mais legal que tem, cara. Tipo, é muito legal isso, velho. Se não fosse isso, a gente não tava aqui. Então, curte esse processo, cara. A gente tem isso na nossa mão. Só a gente pode fazer isso. Total, e assim, eu vou... Até um desabafo, é isso. Não, e é isso aí. É um podcast de palavras fortes e de muitas emoções, mas acho que faz sentido, porque o assunto ele é sensível, né? Então, a gente transborda um pouco para fora e é completamente normal. E eu agradeço, inclusive, vocês terem colocado tanta paixão e tanta ênfase no que vocês falaram, porque eu compartilho, sei lá, se não for 100%, muito próximo de 100% do que foi discutido, o que é legal, né? Eu falei no início sobre discordar para gerar conhecimento, mas isso nem sempre necessariamente é o único caminho. A gente consegue contribuir com visões análogas, né? Próximas uma da outra, e eu acho que esse episódio aqui me trouxe muita reflexão, ao mesmo tempo que eu concordei com vocês. Eu acredito que isso possa acontecer para os nossos ouvintes. E acho também muito importante que você que está ouvindo, você discordou da gente, você acha que eu falei algo errado, ou algo que você não concorda, ou que o Luiz ou que o Pig falaram, entre em contato com a gente, vamos debater, porque esse assunto ele não vai se fechar aqui. Como vocês puderam ver, a gente... nós não somos os donos da verdade, e 2, eu acho que nenhum de nós 3 aqui tem a presunção de querer fechar um assunto tão grande em uma única decisão, em uma marretada e falar, é isso e acabou. Longe disso. Então, por favor, se vocês discordam, se vocês querem continuar esse papo, eu vou deixar um tempinho para os meninos deixarem as palavras finais deles, para eles falarem onde eles podem ser encontrados na internet, muito embora vocês já devam saber onde achá-los. Mas assim, conversa com a gente. Manda mensagem, manda áudio. Inclusive aqui no podcast, eu estou reforçando em todo o programa. Você tem alguma coisa para dizer de feedback bom, mal, construtivo? Manda mensagem de voz, eu vou colocar você aqui no programa, vou deixar vocês falarem, a gente vai continuar esse debate, eu quero muito isso, acho que só debatendo a gente constrói conhecimento e se melhora enquanto pessoas. E queria fazer um fechamento tentando pontuar, né, os highlights desse nosso papo, e aí eu vou pedir ajuda dos meus amigos aqui para não me deixarem falar besteira ou não me deixarem esquecer coisas que são importantes, beleza? A gente falou sobre processo de compra, e esse processo de compra trazer autoconhecimento, porque nisso a gente vai trazer
o que é importante para a gente, o que nós validamos enquanto pessoas, o que nós achamos interessante para a nossa vida em determinados momentos dela. Nós trouxemos também que preço não é valor, preço é o que está na etiqueta e valor é aquilo que é construído, seja por histórias que essas marcas constroem junto com a gente, pela emoção que nós atribuímos a uma marca ou a um artista ou a um projeto de design. Processos exclusivos, não processo, mas pontos de exclusão dentro do meio. Isso. Era isso que eu ia falar. A questão, tipo, e eu acho que é legal também a gente reforçar agora no final do quanto nós, como cenário, como comunidade, pensemos em formas de não gerar frustrações uns nos outros, né? Tipo, não é, porra, consegui um tênis, esfrega aí na cara. Pô, legal, mano. Dessa vez fui eu, da próxima é você. Então, eu acho que é um ponto importante de highlight final, é isso, né? Do quanto o nosso comportamento impacta no outro também, né? Naquele que, inclusive, não pode comprar as coisas. Luiz, quero só contar, nesse finalzinho, contar uma historinha rápida que aconteceu, que é a mudança de paradigma das pessoas em relação a esse tipo de discussão. Luiz sabe, tinha um pack do Kevin Bradley que eu fiquei apaixonado nesse tênis, eu queria muito esse tênis, não é um tênis caro, e o tênis esgotou, cara, porque hoje tudo esgota, né? E esgotou, e, cara, eu fiquei chateado mesmo, que era um tênis assim, foi o tênis do ano que eu virei e falei assim, junto com o Ben & Jerry's ali, né, lógico, que eu falei assim, cara, eu quero muito esse tênis, quero muito. E, cara, um amigo meu me mandou uma mensagem, nem amigo, cara, eu não posso falar que a gente não tem uma convivência tão próxima, sabe? Mas ele me mandou uma mensagem e falou assim, cara, eu sei o tanto que você gosta disso. Gostou, eu consegui pegar os dois, eu não vou te cobrar nem um centavo a mais, tá aqui os dois pelo preço de retail, saca? E é isso, e eu quis colocar esse exemplo porque, para finalizar, assim, cara, eu sou uma pessoa que, dentre todos os pontos, como a gente sempre diz, que eu sempre pontuar, eu sou um privilegiado. Mas mesmo eu não tendo a oportunidade de ter, uma pessoa virou para mim assim, eu sei o tanto que você ama isso, você gostou disso, e vou disponibilizar daqui para aí, né? Então, isso para mim é um fortalecimento de cena, né? O quanto eu, como pessoa, posso disponibilizar do meu conhecimento ou do que eu tenho, não estou falando para dar dinheiro e tal, mas o que eu posso oferecer para que outra pessoa se sinta mais dentro daquilo que hoje a gente vive, né? E eu acho que cada um, principalmente nós, as pessoas mais antigas, ou que têm um acesso maior a mais pessoas, que elas façam isso, saca? Tentem trazer as pessoas para mais próximas de você e não afastá-las. É o meu highlight final, assim, que eu coloco, porque tem que ser assim, saca? Tem que ser. Se não for assim, isso vai acabar, pessoas vão desistir e a gente vai ficar numa bolha eterna que não é legal, sacou? A bolha não traz crescimento. E só com esse crescimento, as marcas vão vir trazer mais coisas legais pra gente. Acho que foi um excelente... foi quase um mic drop, né, cara? Jogou o microfone para baixo. Eu acho que a gente não poderia ter fechado esse assunto... Fechado, entre aspas, né? Concluído o podcast de uma maneira melhor. Eu acho que o assunto ele precisa continuar, ele não pode se acabar aqui. Eu acho que, inclusive, foi o motivo pelo qual eu chamei esses dois caras para falar comigo, exatamente porque eu vi a discussão deles e, cara, eu quero ajudar, eu quero colaborar da forma que eu tenho, e a forma que eu tenho hoje é ter uma plataforma de voz que algumas pessoas, né, não vou falar muitas, mas algumas pessoas ouvem e levam em consideração algumas loucuras que eu falo aqui. Então eu vou dar esse espaço, eu quero dedicar esse espaço, que é o que eu tenho, para colaborar, né, nessa causa de aumentar né, os americanos têm um termo que eu gosto muito, que é o self-awareness, né, que esse como é que eu traduzo isso? O autoconhecimento? Então, esse autoconhecimento para que a gente, né, cada vez mais consiga estourar essas bolhas, como o Pig falou brilhantemente, e a gente consiga talvez trazer para o nosso universo uma convivência mais saudável, uma convivência mais escalável também, né, que, enfim, cause menos frustrações e tudo mais. E
enfim, como não poderia deixar de ser, eu queria agradecer esses dois caras, o Luiz mais uma vez por, né, tá voltando aí, abrilhantando essas nossas discussões com os pontos de vista dele, o Pig pela primeira vez aparecendo e, poxa, super topando lá desde o início, desde que o momento que eu convidei, foi super solícito em trocar essa ideia e colaborar. Queria agradecer vocês pelo tempo e por colaborar comigo nessa discussão, e para quem está ouvindo também, talvez tirar um pouquinho ou tirar mais um pouco desse véu de ignorância. Eu sei que milhares de véus aqui caíram, particulares meus, durante a nossa conversa, e foi ótimo assim, ouvir assim, em primeira mão assim, de vocês algumas coisas que talvez eu não soubesse, ou talvez só estava lá no meu subconsciente e vocês me ajudaram a trazer mais para frente. Então, meninos, muito obrigado. Eu queria deixar esse espaço para vocês darem, né, o seu adeus, seu até logo. Na verdade, eu espero que seja um até logo para os nossos ouvintes, e um espaço também para vocês falarem dos projetos que vocês estão fazendo, de onde as pessoas podem encontrar vocês na internet. Por favor, o palco é de vocês. Vou pedir carteirinha VIP já, hein? Só um segundo já. Daqui a pouco eu vou pedir carteirinha de cliente fidelidade. Tô brincando. É realmente muito legal estar aqui. Prazer te conhecer também. Foi, Gabriel, no outro episódio. Obrigado pelo convite de estar aqui de novo. E eu queria só dar uma frase, né? Antes de eu finalizar, mandar meus contatos aí para quem quiser falar um monte para mim. Mas todo tênis vale a pena se você for usar. Não se esqueçam disso. É a minha frase de efeito do final. Mas bom, se você talvez não, enfim, é uma pretensão falar que muita gente já conhece, mas eu sempre sei que alguém não vai conhecer o nosso trabalho. Então, quem quiser seguir lá, @sneakerheadbr, SNKR RedBR. Se quiser falar comigo direto, pode me chamar no Instagram também, @LuizMariano, Luiz com Z. A Sneakerhead tá no Instagram, tá no YouTube. Tem podcast também, tá no Spotify, e em breve vão ter outras coisas aí que eu ainda não posso falar, mas vão ter. Boa. Em breve, hein? Está perto, tem uma que tá perto já, e quando der eu falo pra vocês. Show de valeu. bola. Pô, fiquei intimidado com essa frase de efeito do Luiz aqui, eu não tenho nenhuma, sabe? Mó triste isso. Você já falou várias no podcast inteiro. Eu vou clipar uma e coloco aqui, cara, relaxa. Me coloca uma, por favor. Mas, cara, assim, igual você falou, é uma discussão que ela não acaba aqui. Vamos achar aí a interseção entre São Paulo, Rio, Belo Horizonte, sentar num bar quando acabar a quarentena e continuar mais pelo menos 6 horas de conversa disso aí, que isso vai. Dá pra fazer, Não tem fim, cara. Então, sempre uma discussão de conscientização, de sempre bater na mesma tecla, assim como outros assuntos que são delicados. Esse é mais um assunto delicado e tem que ser colocado em pauta sempre. Então, sempre que eu puder falar sobre isso, eu vou falar. Não vou me esconder e nem porque hoje teoricamente sou um meio de comunicação que atinge uma quantidade pequena, mas atinge uma quantidade de pessoas, eu vou deixar de falar as coisas por medo, né? Ou de como as pessoas vão receber isso, desde que seja respeitoso. Cara, finalizando, eu sou o Sneakers do Pig, @Sneakers do Pig, tô só no Instagram, tô lá fazendo uns vídeos falando um pouco da história desse nosso universo e postando uns on-fit lá, né? Sempre para a pessoa ver onde é que tem uns tênisinhos lá. Só vídeo foda lá nos Sneakers do Pig. Manda muito. Quem sabe a gente começa a profissionalizar um pouco mais, leva isso pro YouTube, mas isso aí são planos, né? Coragem. Vamos ver para onde isso vai. Mesmo porque, cara, eu não faço isso para ter seguidor ou nada, é um hobby, tenho o meu trabalho, foco no meu trabalho, isso eu sei que não vai ser o meu trabalho, mas eu faço porque as pessoas elas têm que ter um pouco mais de informação. E se eu, da minha forma, eu consigo informá-los da forma que eu faço, então eu já estou feliz. É isso. Galera, e agora chegamos realmente ao fim de mais um episódio. E agora eu quero agradecer a você que assina, curte e compartilha o Saizono no Apple Podcasts, no Spotify e onde é que você me ouve. Se você ainda não fez, assina agora para não perder os próximos episódios e dá seu feedback 5 estrelas. Mas o mais importante,
compartilha com seus amigos nas redes sociais para que a nossa comunidade cresça cada vez mais. E não esquece de passar lá no Instagram para ver o material complementar desse episódio. Caso você queira me mandar uma mensagem, um feedback ou uma sugestão, procura por @SaisonCast no Twitter e no Instagram. Se escreve assim, ó, SIZE1CAST. Ou se você for mais retrô e quiser me mandar um e-mail, você me acha no contato@sizeone.com.br. Nós nos encontramos daqui a 15 dias e eu vejo vocês na próxima. Até!